Vamos começar agora a nossa segunda aula de Lazarus. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui no ícone que está na minha área de trabalho, do Lazarus. E ele vai me abrir o programa. Tendo aberto o programa, nós vamos observar várias janelas na tela. A primeira janela que nós vamos observar é a janela do formulário. O formulário ele vai ser a base dos nossos programas, os programas que nós vamos construir. Então, o formulário eu posso redimensionar esse formulário, aumentar ou diminuir o tamanho dele. A segunda janela importante que eu tenho aqui é a janela do código. Eu tenho o editor de código, onde eu vou poder digitar aqui o código que vai ser a parte do Pascal, onde eu vou colocar o código do meu programa. A outra janela importante que nós vamos ter é essa daqui do lado. Nós vamos ter um inspetor de objetos, onde na parte de cima ele me mostra quais são os objetos que eu inseri no meu formulário. No caso aqui ele está mostrando apenas o Form 1, que é o único componente que eu tenho no momento. E aqui logo embaixo eu tenho as propriedades desse componente. E eu tenho, no caso, os eventos que esse componente vai obedecer. Então, eu tenho o componente formulário aqui. Eu tenho aqui em cima a indicação do componente que está na minha tela, as propriedades desse componente e os eventos desse componente. Então, para todo o componente, eu vou ter essas três coisas. Aqui eu vou ter um inventário dos componentes que eu tenho no meu projeto. Aqui, para cada componente, eu vou ter as propriedades dele e os eventos desse componente. Aqui, uma janela bastante interessante que está faltando aqui, seria a janela de mensagens, né? Então, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Só um segundinho. Tá. A janela de mensagens, ela também é importante. Então, olha só, eu vou ter aqui o meu inspetor de objetos, a minha janela de código, aqui a minha janela de mensagens, aqui eu tenho o meu formulário. Muitas vezes pode acontecer da janela do editor de código ficar na frente do formulário. Então aí é só eu apertar o F12, o formulário aparece. Se eu apertar o F12 de novo, ele vai, então assim, a janela de editor vem para frente, então aperto F12, a janela do formulário vem para frente. Aperto F12, o editor de código vem para frente. Então, a tecla F12 faz com que eu possa visualizar a janela de código ou o meu formulário. Muitas vezes vai acontecer também do inspetor de objetos desaparecer. Então, o que eu faço? Aperto F12, seleciono o componente, que aqui no caso é o formulário, e vou apertar o F11. Então, a tecla F11 é um atalho para fazer com que o inspetor de objetos apareça. Tudo bem? Uma coisa que eu já vou fazer logo aqui no começo é em relação ao meu editor de código. Eu estou achando a fonte um pouco pequena. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho da fonte. Então, eu vou vir aqui em Ferramentas, Opções, vou aqui no Editor. Vou clicar aqui em exibir. Aqui eu tenho o tipo da letra que eu estou usando, que no caso é o Courrier. Eu vou poder escolher um outro tipo de letra, caso eu queira. E aqui também eu vou poder escolher o tamanho da letra por aqui, ou eu posso escolher o tamanho da letra por aqui. Tudo bem? Então, eu estou aumentando o tamanho da letra. Uma outra coisa importante é aqui em cima. Aqui em cima eu tenho meus menus. Então, o Lazarus ele tem, logo em cima, eu tenho a minha barra de título, que indica o nome do programa, a versão dele e o nome do projeto que eu estou fazendo no momento. Logo abaixo eu tenho a minha barra de menus. Tá? Aqui do lado eu tenho que a gente pode chamar de speed bar. Ou seja, é um conjunto de botões
das funções que nós vamos utilizar com maior frequência. Então aqui eu tenho, por exemplo, para começar uma nova unit, iniciar um novo formulário, abrir um projeto, salvar um projeto, por exemplo, executar o programa, para pausar o programa, finalizar o programa e assim vai. Tá? Então aqui eu tenho meu speed bar. Aqui desse lado nós vamos ter as paletas dos componentes. Então cada um desses daqui é um componente que vai ter um conjunto de propriedades e eventos que nós vamos poder acrescentar no nosso projeto. Então eu tenho aqui cada uma dessas abas representa um conjunto de componentes que eu vou poder estar utilizando no desenvolvimento do meu projeto. Nós vamos poder acrescentar outros componentes desenvolvido por outras empresas ou por outros programadores nessa aba. Criaria uma nova aba, né, e acrescentaria novos componentes. Nós vamos trabalhar inicialmente com a barra Standard, tá? Que vai ter os componentes que nós vamos usar no início. Então, só para relembrar, então nós temos a janela do editor de código, nós temos aqui embaixo a janela de mensagem, aqui nós temos o inspetor de objetos que indica, logo em cima tem um inventário dos componentes que eu acrescentei no meu projeto. Aqui embaixo eu tenho as propriedades dos componentes e os eventos que eles vão obedecer. Tá? Então vamos parando por aqui e ficamos para a próxima aula.